Faremos a leitura do verso de número 28, verso 36. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso 28 diz: Há cerca de 8 dias, depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, tomando consigo a quem? Pedro e Tiago, subiu para o monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele. Diga comigo, Moisés e Elias. Uma vez mais, Moisés e Elias. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Falavam de quê? Da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se presumidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e dois varões que com ele estavam. Ao retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Em algumas versões vai estar tabernáculo. Uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Tomei-vos o seu assento, adorando o nome do Senhor Jesus amado. Irmãos, nessa noite nós não vamos tratar de outro assunto que não seja o céu. Nós não vamos falar de outro alguém que não seja Jesus Cristo. Nós não vamos falar de outra pessoa que não seja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, por gentileza, pega a sua atenção, concentre-se a isto, porque hoje nós vamos falar de um assunto que pertence a mim e também pertence a você. No livro de Lucas, no capítulo 9, nós começamos a ler do verso 28, que já fala dizendo que acerca disso, depois de mais ou menos 8 dias, Jesus vai começar a proferir essas palavras. Ou seja, depois de 8 dias que ele proferiu algumas palavras. E quais palavras são essas? Se a gente ir para o capítulo de número 9, a partir do verso 18, nós vamos ver do que se tratava. Primeiro, Jesus falou da sua morte. A partir do verso de número 18 do capítulo 9, Jesus vai falar da sua morte. Jesus vai falar do seu sofrimento. Ele vai chamar a atenção dos seus discípulos para que aquilo que vai acontecer, ou para os acontecimentos que seriam vindouros sobre eles. Ou seja, eles estavam fazendo uma preparação para o que iria acontecer. E Jesus não simplesmente, ele está em Cesareia de Filipe, mas ele se direciona, ele sai de onde ele está, onde ele começa a definir essas palavras. Ele chega para os seus discípulos e começa a perguntar: mas e aí, as pessoas falam quem eu sou, mas e para vocês, quem eu sou? Essa pergunta talvez historicamente seja dita só naquele dia, mas hoje, se nós trouxermos para o nosso lugar, se nós trouxermos para a rádio, for hoje à noite, e fizermos a seguinte pergunta para você: quem é Jesus? Ou quem é Jesus para você? Nós poderíamos dizer que ele é o príncipe da paz, nós poderíamos dizer que ele é o nosso salvador, nós poderíamos dizer que ele era o nosso redentor, nós poderíamos dizer que ele é o nosso tudo. Mas para isso, teríamos que ter uma certeza: ele é tudo na minha vida e na sua vida? Nós temos que ter a garantia daquilo que falamos ou daquilo que proferimos. Embora os outros discípulos ficassem quietos e não falassem, é o próprio Pedro que vai dizer: Jesus, eu sei quem é o Senhor é Jesus, é o Cristo, é o nosso Salvador. E quem dera nessa noite nós pudéssemos levantar a mão e dizer: Senhor, eu sei quem é o Senhor, Tu és o meu Salvador, Senhor, Tu és o Cristo Jesus, Tu és o meu Salvador. Embora pareça estranho, algumas pessoas não têm a certeza de quem seja o Cristo. Embora pareça estranho, nós vimos na igreja, no dia de quarta, no dia de quinta, no dia de sábado ou domingo, algumas pessoas ainda não têm convicção de quem é Jesus Cristo. E por que isso, Gesiel? Vejamos o exemplo entre 12 a 1 que diz: Senhor, eu sei quem Tu és.
Mas este, antes mesmo de fechar a sua boca, é o próprio Jesus que vira para ele e diz: Pedro, você não sabe, senão Deus ou Espírito tivesse revelado. Quem tem vontade de receber revelações do Senhor nessa noite? E não é revelação de CPF, não é revelação de carro que você vai receber, não é revelação de casa, é revelação do Espírito Santo de Deus. E qual a diferença que isso faz na vida do cristão? Porque a revelação, quando ela vem do Espírito, o crente é transformado. A revelação, quando ela vem do Espírito, o caráter do cristão é transformado. A revelação, quando ela vem do Espírito, o homem passa de um simples homem, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos têm vontade desse poder de revelação nessa noite? É importante salientarmos que Jesus ele vai para um monte chamado Monte Tabor, ou conhecido como Monte da Transfiguração. Se nós voltarmos na história, 1200 ou a 1100 anos atrás, no mesmo monte, estava Débora, estava Baraque, também estava Cícera, reunidos, tentando resolver algo. E através dessa reunião, Deus deu vitória para o povo de Israel. No mesmo monte, no mesmo lugar, onde um dia Deus estava dando vitória para o povo de Israel, é no mesmo lugar que um dia Jesus está reunindo os seus discípulos para mostrar a vitória que Ele vai trazer sobre a morte na cruz. Eu não sei se você quer entender isso, mas eu vou falar para que você possa concretizar de uma maneira melhor. No mesmo lugar onde Deus deu vitória ao povo de Israel pelas mãos de Débora e pelas mãos de Baraque, Jesus reuniu seus discípulos para mostrá-los a vitória que viria na cruz do Calvário. São 1100, são 1200 anos depois, mas isso não muda, isso não altera, porque o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele está desde o começo da eternidade e Ele estará nos finais dos dias. Alguém que vai dizer: no tempo da minha avó era diferente, Deus operava, ó Deus operando milagres hoje. Alguém vai dizer: no tempo dos meus pais, Deus operava milagre, ó Deus operando milagre hoje. Primeiro milagre, milagre da salvação. Segundo milagre, milagre da transformação. Ah, Gesiel, mas eu não vejo ninguém mais transformando água em vinho. Mas você olha para esse irmão que está do seu lado, você vê um ex-drogado, você vê um ex-traficante, você vê um ex-alcoólatra, porque o que antes era água foi transformado em vinho por quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Pode se passar o tempo que for, a palavra não muda e o nosso Deus não muda. Nós vemos isso em Juízes 4, versículos 6 e 7, Deus dando a vitória através de uma reunião no Monte Tabor. Mais para frente você vai entender isso melhor. E Gesiel, quem são essas figuras que está reunido? Quem são essas pessoas que está reunida? Mateus, você lembra do fundo, Mateus? Quem são essas pessoas que estão reunidas naquele lugar? O lugar onde Deus vai dar vitória. Primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que nós podemos dizer, são os 3 discípulos. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. No capítulo de número 4 de Mateus, a partir do verso 18 ao verso 21, Jesus vai olhar para homens que são pescadores e vão dizer: ei, venha após mim, que eu vos fareis pescadores de homens. Primeiro os irmãos que Jesus encontra, Pedro e Tiago. Segundo grupo de irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Nós temos então André e Pedro, e João e Tiago. São discípulos. Pode deixar, mano. Pode deixar. Eu não vou cair não, pode ficar tranquilo. Obrigado, pode ficar tranquilo. São essas pessoas que estão lançando rede ao mar, pescadores por profissões, talvez ensinado pelos avós, pelos pais, mas que Jesus, quando vai ao encontro lá no mar da Galileia, quando ele encontra esses homens, ele diz: venha após mim, que eu vos farei pescadores de homens. São essas pessoas que estão reunidas com Jesus neste monte, e eles estão passando por um processo para se tornarem pescadores de homens. Conhecia do mar, conhecia de peixe, mas não conhecia de homens. Talvez você chegou aqui nessa noite e diz: ah, Deus me deu um chamado, mas eu não entendo. Talvez a minha área, a minha profissão é totalmente outra, mas Deus te chamou para ser pescadores de homens. Quantos pescadores de homens nós temos nessa noite? Nós temos aqui nessa noite.
Talvez você diga: Gesiel, eu não entendo de rede. Gesiel, eu não entendo de peixe. Gesiel, eu não entendo ainda da artimanha, de cativar, de trazer, de mostrar a palavra. Mas é o Deus que vai te chamar, que com o tempo te capacita para você se tornar uma pessoa diferente do que você é. É só Deus para fazer isso. Nós temos Pedro, nós temos Tiago e temos João. Todos nós conhecemos Pedro. Talvez não seja você, mas seja o irmão que está do seu lado. Porque você nunca será Pedro. Por quê? Pedro é conhecido como ignorante. Pedro é conhecido como aquela pessoa raivosa. Pedro é conhecido como uma pessoa casca grossa. Pedro é conhecido como uma pessoa que não tem como mexer. Quantos Pedros nós temos aqui? Eu me coloco como um Pedro também nessa noite. Gesiel, mas você é tão bonzinho? Pergunta a minha esposa. Ela vai te falar quem sou eu realmente. Este é um homem que, quando nós olhamos para ele, nós vemos muitas características ruins, mas o intuito de Jesus é fazer o pescador de homem. Então, para isso, precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. Nós temos uma outra pessoa aqui também chamada Tiago. Aquilo que no inglês não existe Tiago, mas existe o James. Ele é irmão de João, é pescador também. Não é aquele que escreve a carta de Tiago, mas é aquele que pescava junto com João, ambos filhos de Zebedeu, que estava à beira do mar da Galileia, lançando rede, pescando peixe, e o próprio Jesus vai o chamar para ser pescador de homem. Nós temos Pedro, Tiago e João. Este também era pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Escreveu as 3 cartas de João, que é 1 João, 2 João e 3 João. E também escreveu o Apocalipse, que é Apocalipse de João. Apocalipse é uma palavra do grego que significa revelações. Algumas bíblias mais modernas vai estar lá revelações, mas ambos não faz diferença, é a mesma palavra, é o mesmo intuito. Mas que esse João, quando ele vai transmitir essas revelações, não são revelações dele, mas é a revelação de quem? Do Espírito de Deus. É do Espírito de Deus. Ele não revela o que ele vê, ele revela o que Deus o mostra. Então nós vemos que são pessoas com características totalmente diferentes. Nós vemos Pedro, que é essa pessoa que talvez não seja você. Nós vemos Tiago, que é uma pessoa calma, tranquila. E nós vimos o apóstolo por nome de João. Talvez neste momento, se os outros discípulos olhassem para Pedro, Tiago e João, talvez pudessem dizer: Senhor, mas por que o Senhor vai levar só eles? Mas por que o Senhor vai chamar só eles? Mas Deus não estava vendo simplesmente o presente, mas Ele já via o futuro. Você, quando você está aqui hoje, adorando, levantando as suas mãos, glorificando, Deus não te vê simplesmente hoje, mas Ele vê no seu futuro. Quando você faz todo o esforço para estar na casa do Senhor, num domingo como esse, favoritado para estar em casa, um domingo como esse, frio, tranquilo, bom de ficar em casa, quando você faz o esforço para vir na casa do Senhor, Deus não simplesmente não te vê hoje, mas Ele te vê também amanhã. Eu vou acrescentar mais aqui nessa palavra, porque o pastor, quando te chama para te fazer algo, ou para você fazer algo, ele não está te vendo hoje, mas ele está te vendo amanhã, no seu futuro. Um pastor, quando derrama o óleo na sua cabeça, te consagrando como obreiro, presbítero, diácono, diaconisa, pastor, ele não está vendo hoje, mas ele está vendo o seu futuro. Há muitas características em você que existe hoje, que com o tempo vai cair, mas é o Espírito Santo que vai te moldar com isso. Uma coisa que eu quero que você entenda: Deus não está preso ao tempo. Glória a Deus. Aleluia. Olhamos para o sol da manhã, bonito, como diz os hispanos, caliente. À tarde, durante o dia. À noite vem a escuridão, chega aquela lua mais clara e a gente vive dizendo: existe dia e existe noite. Mas o nosso Deus, Ele não está medindo o tempo. O nosso Deus não tem um cronômetro em suas mãos. O nosso Deus não tem um relógio para marcar o tempo. Porque a palavra nos ensina que Ele está desde a eternidade. Então, com o nosso Deus, quando nós tentamos medir, por exemplo, o culto, Deus não está medindo o nosso culto. Quando nós chegamos na casa do Senhor e determinamos: precisa ter louvor, é tantos minutos, precisa ter palavra, é tantos minutos, precisa ter oferta, é tantos minutos. O nosso Deus não está cronometrando o nosso tempo, porque para Ele não existe dia, não existe noite, porque Ele simplesmente
está além do tempo. O nosso Deus está além de todas as coisas. Meu irmão, cada estrela que você olha no céu, em volta de cada estrela tem no mínimo mais 2 planetas. Agora você imagina quantos planetas existem no mundo? Você não se sinta especial de ser o mais bonito, de ser o mais cheiroso, de ser o mais charmoso, de ser o que fala melhor. Não! Nós não somos nada diante do nosso Deus, mas nós servimos um Deus que vai além de todas as coisas. O Pedro, depois que ele tem um encontro com Deus, depois de ele ter uma vida com Deus, nós vamos ver que vai havendo mudanças. Nós vemos Pedro que diante de uma tempestade é o único que tem coragem de ir ao encontro de Jesus e andar sobre as águas. Nós vemos Pedro que depois, mais à frente um pouco, Jesus vai o chamar para ter um particular com ele e ele vai destacar dos outros pela sua coragem, pela sua destreza. Só que talvez você diga, é somente para Pedro que tem salvação? Não, tem salvação para Tiago também. Tiago, mas Tiago não destacou, mas tem salvação para ele também. Mas Tiago, não, tem salvação para todos. Mas João, tem salvação para João também. Mas só para João que escreveu o Apocalipse? Não, para mim e para você também. As outras figuras que nós vamos ver neste texto é quando se trata de Moisés e Elias. Moisés representava a lei, aquele por quem Deus transmite a lei para o povo. Moisés é aquele incumbido de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, como nós aprendemos aqui algumas campanhas atrás. Moisés é aquele incumbido de não simplesmente tirar um povo de um local, levar para outro, mas enquanto está no caminho, está moldando o povo. Entende isso? Enquanto eles estão saindo, meu irmão, são 400 anos de Egito. São 400 anos adorando o Deus egípcio, são 400 anos fazendo oração para o sol, para a lua e se esqueceram de Deus. Então precisa de 40 anos no deserto para ser moldado. E uma palavra eu tenho para te dizer, se está difícil é porque você está sendo moldado. Pega esse no nome de Jesus. Moisés representava a lei, por quem Deus transmitia a lei ao povo. É ele que é responsável de trazer a figura do Deus para dentro do povo. E Elias representava os profetas. Desde o primeiro profeta até o último, que Jesus vai citar como João Batista, que vai ser o nome do filho, já é o nome do filho do nosso pastor cantor. São estes profetas que Elias representava. Então nós temos Jesus, que desde o princípio ele é. Nós temos Moisés, que representava a lei. E também nós temos Elias, que representava os profetas. E nós temos também os discípulos. Diga assim, que representa eu. Talvez não seja você, amém? Porque não tem Pedro, amém ou não, amém? Esses discípulos, eles começam a ver coisas especiais porque eles eram mais bonitos? Não. Há uma passagem bíblica que é a própria mãe de Tiago e de João, que chega para Jesus e falou: Jesus, quando o senhor chegar no céu, será que o senhor não consegue um lugarzinho especial para o meu filho João, mais bonitinho, para o meu filho Tiago, mais gentil, um à sua direita e outro à sua esquerda? E Jesus vai dizer assim: bom, eu não posso decidir por isso. Eu estou sendo servo, sou enviado do meu Pai. Mas, se você quiser ser grande, seja o menor. Se você quiser ser grande, seja o menor. Quer ser servido? Primeiro, sirva. Jesus estava falando que não vai ter lugar diferente no céu. Nem para mim, para você, não vai ter lugar, não vai ter cantinho especial para o João. Não, mas se você quiser ser grande no reino dos céus, primeiro seja o menor na casa do Senhor. Gisele, tem que ser mais humilde? Yes. Tem que ser? Tenho. São esses discípulos, Pedro, Tiago e João, que na cura da filha de Jairo, quando Jesus vai entrar para dentro da casa, ele vai chamar os três, são Pedro, Tiago e João. É o mesmo Jesus que no Monte da Transfiguração, como lido nessa noite em Lucas 9, quando ele vai chamar alguns discípulos para ir com ele para aquele momento, ele vai chamar Pedro, Tiago e João. É o mesmo Jesus que quando ele vai chorar,
lágrimas de sangue no Getsemane, o seu suor se transformava em sangue, tão grande era a agonia, ele vai chamar para estar com ele Pedro, Tiago e João. Mas por que, Josiel? Eu digo, meus irmãos, que às vezes a gente sofre tanto porque a gente não entende para quê ou por que nós somos chamados. A maioria do tempo que a gente perde, a maioria das coisas erradas que a gente faz, é porque a gente não sabe para que fomos chamados. Mas eu quero que você entenda nessa noite que você vai ver coisa que outras pessoas não viram. Não porque você seja o mais bonito, é porque Jesus te escolheu para viver isso. Você vai a lugares que outras pessoas não irão, não porque você é o favorito de Deus, não é porque Deus te escolheu para viver coisas grandes. Mas eu quero te dizer também que da mesma forma que vai vir as coisas boas, sobre ti também vai vir a maior luta, também vai vir o maior sofrimento, também vai vir a maior aflição. Quando a mãe de Pedro e Tiago questiona Jesus sobre isso, Jesus faz uma pergunta para ela: mas será que eles estão preparados para beber o meu cálice? Será que eles estão preparados para passar o que eu vou passar? Quer viver coisa grande? Começa a enfrentar as dificuldades de frente, começa a competir com você mesmo. Quer viver coisas grandes? Começa a olhar para a dificuldade e mostrar não o poder que você tem em mãos, mas o poder que está nas mãos de Deus sobre a sua vida. Nós vemos que pode acontecer nesse aspecto de você começar a se destacar e as pessoas têm inveja de você. E não é problema, né, irmãos? Não tem problema sobre isso. Quer um exemplo? A mãe de João e Tiago, quando fala isso para Jesus, os outros discípulos começam a ficar tristes. Mas espera aí, por que eles são chamados? Mas por que não? Espera aí, não, o que a gente faz? A fórmula que Jesus vai dar sobre isso, para que eles tenham ou que alcancem o reino, primeiro, beber do cálice dele e passar o que ele passou. Quando nós levantamos a nossa mão na frente e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a beber do cálice de Cristo, como nós fazemos na Santa Ceia, e nós estaremos dispostos a passar o que Cristo passou. Gesiel, o que eu vou receber? Bom, pode ser que você receba coisa boa, e se não receber aqui na terra, o céu é a nossa garantia. Aleluia, é mesmo. O questionamento de Pedro, quando ele vê não simplesmente Jesus transfigurado com o rosto brilhando e a sua veste resplandecente, o questionamento de Pedro, quando ele vê toda aquela glória de Deus sobre Jesus, sobre Moisés e sobre Elias, o questionamento de Pedro é: Jesus, por que nós não fazemos aqui 3 tendas? Algumas versões vai dizer 3 tabernáculos. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Todos nós, quando nós não entendemos o que é os céus, nós vamos preocupar com coisas terrenas. Todos nós, quando nós não entendemos, enquanto nós não entendemos o que é os céus, nós vamos buscar as coisas da terra. Vejamos, pois, que Pedro, quando ele vê aquela situação, ele diz: Senhor, não tem lugar melhor para estar do que nesse monte chamado Tabor. Vamos fazer tenda para cada um e a gente fica aqui. A gente não desce, a gente não vai à luta, o Senhor não precisa passar pela cruz, o Senhor não precisa passar pela morte, vamos ficar aqui tranquilos. Não precisa. Nós, todos nós, não vem falar que você não é não, porque você, assim como eu, veio para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, ficar rico. E não fala que é mentira. E para mudar de vida. Só que nós aprendemos que o ouro, sabe o Marconi, aquela corrente sua grandona de ouro? Quando você chegar no céu, você vai pisar. Assim, ó. Vai ser asfalto. Aleluia. O ouro que aqui é valioso para nós, no céu, asfalto. Você vai pisar. Os muros são de jaspe e de cristais. Talvez o cristal mais caro da terra, lá vai ser um muro que você vai poder passar a mão, arrancar pedra, brincar com o irmão que está do seu lado, jogar para ele uma pedra de cristal, de diamante. Os céus são de uma grandeza tão espetacular que você vai poder passear pelas ruas de ouro. Mas por que nós, assim como Pedro, estamos tão aficionados aqui na terra? No início dos anos 80 e 90, começou-se a crescer aqui nos Estados Unidos e expandiu até no Brasil
Uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde diz que você, para ser salvo, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. E eu não prego a piedade nem a pobreza, mas eu prego a salvação em Cristo Jesus. Eu não prego a pobreza, mas eu prego uma palavra que me diz que quando você for elevado nas alturas, você vai pisar o asfalto da nossa cidade. É o que a gente chama aqui de riqueza. Mas por que estamos tão aficionados com a terra? Estamos adorando a terra. Estamos adorando artistas. Estamos adorando pregadores. Estamos adorando cantores. Estamos fazendo adoração a homens. E não é só você não, meu irmão. Pedro também, que andava com Jesus, falou a mesma Jesus. 3 tendas, uma para cada, vamos adorar aqui. E Jesus, a palavra de Deus é tão linda, porque vai concluir a fala dizendo: e Pedro não sabia do que estava falando. Ele não sabia. E talvez você chegou até aqui nesse dia de hoje pensando dessa forma porque você não sabia. Mas eu vou te apresentar os céus nessa noite. Eu vou te apresentar a salvação de Jesus Cristo nessa noite. Eu vou te apresentar os céus eternos do Senhor. Essa terra não é para você. Essa terra não é para você. Para quem gosta de riqueza, quando nós formos, ficará aí toda a riqueza, toda a prata, todo o ouro. Mas nós iremos reinar na glória com o nosso Senhor. Por que nós escolhemos tanto a terra? Porque nos foram imputados. Nós fomos ensinados a querer as coisas da terra. E como eu disse, não é só você, não se sinta culpado por isso. Pedro andava do lado de Jesus, mas ainda estava querendo as coisas da terra. Gesiel, o que eu faço então para melhorar isso? Vamos melhorar, vamos aprender. Colossenses 3, verso 1 e 2. Não fica alegre com as coisas terrenas, buscai as coisas de cima. Aleluia. Buscai as coisas de cima. Não se alegre com as glórias terrenas, buscai as coisas de cima. Não se alegre pela fama, não se alegre pelo dinheiro, mas se alegre pelas coisas de cima. Do que adianta a nossa riqueza se nós não podemos comprar a saúde? Do que adianta a nossa riqueza se nós não podemos comprar o oxigênio? De que adianta a nossa riqueza se nós não podemos comprar 1 segundo de vida? Já Jesus vai ser mais excêntrico no que diz. Ele diz: qualquer homem que pode aumentar um côvado na sua altura. Qualquer homem que pode aumentar 60 centímetros na sua altura. Tem gente que gostaria. Mas qual é o homem que pode aumentar um côvado à sua altura? Mas a palavra do Senhor é tão linda, porque ele completa dizendo a frase que as flores do campo vestem o melhor. Os lírios do campo vestem o melhor. Os pássaros têm as mais bonitas penugens e penas. Mas eles não querem as coisas daqui. Porque até as árvores balançam em louvor do nosso Senhor e Salvador. Apocalipse 21 vai dizer sobre o novo céu e a nova terra. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 na verdade, 4, 16 e 17. Coloca na tela aí, por gentileza, lendo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá no céu, com alarido, com barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, o que aconteceram com eles, ressuscitarão primeiro. E depois, nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Já era para você estar dando glória a Deus por isso. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, não simplesmente um dia, não é uma semana, não serão 3 meses, mas será eternamente ou para sempre com Ele. Para sempre. Vamos para a escatologia salvífica.
O simbolismo de cada um desses personagens ou dessas pessoas que estão citadas no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28 ao 36 que a gente leu. O Moisés simboliza, ou simbolizava naquele momento, e simboliza para nós também, os que morrem em Cristo. Aqueles que na verdade é o verso 16, que ressuscitarão. Os que morrerem com Cristo, ressuscitarão primeiro. Elias, assim como Paulo descreve nessa carta aos Tessalonicenses, ele acreditava que enquanto vivo, Jesus poderia voltar. A fé de Paulo é tão grande porque ele está pregando, enviando essa palavra à igreja de Tessalônica, está dizendo assim: nós que permanecemos vivos, quando o Senhor descer dos céus, verso 17, nós que ficaremos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens. Mas espera aí, Gesiel, então o que aconteceu com Paulo? Paulo morreu, virou história. Início da igreja cristã, o início da igreja primitiva, surgiu Paulo pregando, enviando cartas. Paulo passou, mas ele acreditava que o arrebatamento poderia acontecer naqueles dias. Vamos aprender mais. Elias, o simbolismo de Elias naquele momento da transfiguração, porque Jesus, quando ele reúne Elias e Moisés, é o próprio Lucas que vai descrever que eles conversavam a respeito da sua partida, ou da partida de Jesus, do que aconteceria com Jesus. Não é porque eles tinham experiências, porque já tinham ido. Não, é porque Jesus estava discutindo com eles sobre isso, sobre a sua partida. Elias representa aqueles, no verso 17, aqueles que não viram a morte. O livro de 2 Reis vai nos falar que Elias foi levantado. No redemoinho de fogo foi elevado às alturas e não foi mais visto por homens. No livro de Gênesis nós vamos ver a história de um homem por nome de Enoque, que andou com Deus durante 365 anos e Deus o tomou para si, não foi mais visto por homens. Está na glória com o Senhor. Os discípulos simbolizavam naquele momento os judeus que seriam salvos. E a pergunta que eu te faço é que grupo ou em que grupo que você se encontra nessa noite? Nós poderemos nos encontrar no grupo que vai morrer, assim como a minha mãe que já faleceu, mas que vai se encontrar com Jesus no dia do retorno de Jesus, aqueles que serão ressuscitados. Se nós não morrermos até a volta do Senhor, nós seremos como Elias. Seremos o quê? Arrebatado, tirado da terra, encontrando-se em vida com nosso Senhor. E os discípulos é a simbologia, porque todos eram judeus, simbolizava ou simboliza os judeus que creram em Jesus e serão salvos. A palavra mais pertinente para os nossos dias atuais, ou a pergunta mais peculiar para nós hoje seria: o que falta para Jesus voltar e buscar a sua igreja? O que está faltando acontecer para Jesus voltar e buscar a tua igreja? Será que ainda falta arrependimento? Será que ainda falta guerra? Será que ainda faltam revoluções? Nós vemos guerras, terremotos, pestilências. Tudo que está escrito em Apocalipse nós estamos vivendo. Sim ou não? E a pergunta que tira a sua alma do seu corpo é: você está preparado para se encontrar com Jesus hoje? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Paulo, quando ele libera aquela palavra, ele acreditava que ainda em vida Cristo viria e traria os seus anjos no alarido da trombeta e levaria a sua igreja aos céus. Ele acreditava nessas palavras, e não simplesmente Paulo acreditava nessas palavras. A minha mãe, que morreu, vai fazer um ano agora, dia 15, ela também acreditava. Todas as oportunidades que ela tinha, ela falava da vinda de Jesus, e todas as igrejas que eu passei também, todos os pastores falavam da vinda de Jesus. Pastores que já estão na glória.
Homens, mulheres que já morreram, mas Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. E talvez nós nos acomodamos ao ponto de chegarmos aqui e dizer: não, eu posso pecar mais um pouco, eu posso seguir mais um pouco, porque Jesus não vai voltar. Eu posso fazer o que eu quero mais um pouco, e daqui uma semana eu volto para Jesus. Eu posso consertar amanhã, quarta-feira tem culto, eu venho no culto, levanto a minha mão e me conserto. Talvez no sábado à noite, no dia da balada, você diz: não, eu sairei hoje como aquele filho pródigo que diz: me levantarei, sairei, farei o que eu quero, depois eu retornarei para a casa do meu pai, pedirei perdão e pedirei salvação. E Deus vai me perdoar. Mas esse alarido, nós podemos escutar ele a qualquer momento. Pode ser que a qualquer hora, como muito pregado na minha infância. Pode ser que este culto nem termine e nós vamos ouvir a voz do Senhor buscando a sua noiva. Características da noiva: limpa, bem vestida, preparada para se encontrar-se com o noivo. Aleluia. Quantos querem salvação nessa noite? Quantos querem? Quantos querem? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Em 8 de julho de 1741, 35 minutos daqui, uma cidade por nome de Enfield, um homem chamado Jonathan Edwards pregava um sermão. O título do seu sermão: Pecadores nas mãos de um Deus raivoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado ou nas mãos de um Deus raivoso. E ele falava sobre a Nova Jerusalém. Ele falava do poderio de Deus. Ele falava da grandeza de Deus. Mas ele falava também sobre o meu pecado e sobre o seu pecado. O que eu estou te advertindo nessa noite é sobre o meu pecado e sobre o seu pecado. Vivemos dias em que nós clamamos por avivamento, mas nós não nos arrependemos. Vivemos dias em que nós queremos falar a língua dos anjos, mas também queremos falar a língua do mundo. Vivemos dias em que queremos a bênção, mas queremos também buscar o mundo. Vivemos dias em que nós viemos num culto como este de domingo, levantamos a mão e dizemos: Senhor, ressuscita os meus sonhos, Senhor, me batiza com o teu Espírito, Senhor. Mas eu não quero participar do seu cálice, porque o seu cálice é amargo. Apocalipse de número 22, verso de número 15. Não, deixa eu amaciar para você. Você vai aceitar melhor. Você vai aceitar melhor, certeza. Apocalipse 21, verso 1. Eu vi o céu e vi a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, ou seu marido. Ataviado ou adornada quer dizer já indo assim, caminhando para o altar, caminhando, toda preparada. Já passou a maquiagem, já passou o tempo de trocar vestimenta, já passou tudo, agora ela já está pronta, já está a caminho. No nosso dizer popular seria como nas mãos do Pai, para ser entregue ao noivo. Então ouviram a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo, não vai ser o Espírito Santo. Não vai ser simplesmente o Espírito Santo que te toca, que te abraça, não. Não será simplesmente o Jesus que morreu na cruz para nos dar vida, mas será o próprio Deus. Só para você ter ideia, nós estamos, a nossa terra, onde nós vivemos, está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Pela manhã, nós vemos o Sol brilhando. Lá não vai precisar de sol.
Porque a glória do Senhor vai clarear tudo. Vai iluminar toda a cidade, será a glória do Senhor. Meu irmão, não precisará de lamparina, não precisará de lâmpada, será a glória do Senhor. A glória de Deus. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pode subir o som aí, Mateus, por gentileza. Glória a Deus. Já que você não deu glória a Deus por isso, então vamos lá para Apocalipse 22, verso 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora eu ouço misericórdia. Nós queremos a glória, mas o que Jesus falou? Jesus, eu quero meu filho. Olha a ideia da mãe, eu quero meu filho do ladinho, um do seu direito, um da sua esquerda. Eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, a dedicação da mãe em querer o melhor para o filho. E segundo, a dedicação de dois irmãos que largaram tudo. Meu irmão, quem tem um irmão que mora aqui, que está aí do seu lado? Quem tem? É muito diferente ou é igual? Não é totalmente diferente? Meu irmão, nós temos dois irmãos discípulos. Largou tudo, largou o barco, tudo. Foi seguir Jesus. E a mãe chega: Jesus, o que eles fazem? Jesus diz: olha, não posso te garantir um lugarzinho na minha direita e na minha esquerda, mas se quiser ser o maior, seja o menor. Mas será que estão preparados primeiro para beber do meu cálice? Será que estão preparados para passar o que eu passei? Vamos lá, livro de Atos, capítulo número 12. Tiago, primeiro discípulo a ser morto à espada por Herodes. Estamos preparados para isso? Vamos para Pedro, que é morto pelo Evangelho. Vamos para quem? Vamos para João? Exilado na ilha de Patmos, preparado para a morte. Está preso, está condenado, porque não fez nada, só pregou o Evangelho. Estava preso, condenado à morte, e ele está provando do cálice de Cristo. Mas a garantia que nós temos é que quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar Pedro, Tiago e João juntamente com Jesus. Primeira palavra que eu gostaria de chamar a atenção na sua noite: você está preparado para beber do cálice do Senhor? Segunda pergunta: você está disposto a passar o que Jesus passou? Terceira pergunta: quer ser grande? Seja o menor. E eu não posso deixar de concluir esta mensagem sem dizer que para você entrar na cidade que é de ouro e de cristal, esquece, irmão, esquece o mundo, esquece carro da Tesla, esquece robô da Tesla, esquece. Nós estamos falando aqui, tratando aqui do céu. O assunto nessa noite é o céu. O assunto dessa noite é a glória. O assunto dessa noite é seres celestiais que se prostram e adoram a todo tempo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Ele não tem outra palavra a dizer do que Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quantos adoradores nós temos nessa noite? Gesiel, eu fui um feiticeiro, eu fui um impuro, eu fui um assassino, eu fui um idólatra. Eu amo e pratico a mentira. Essa palavra não é para ninguém mais, ninguém menos do que essas pessoas citadas aqui. Quer um concerto com Deus hoje? Venha aqui à frente. Pode vir, sem medo. Talvez este culto não chegue ao fim. Talvez o último som que vamos escutar nessa noite não seja simplesmente o espetacular teclado do nosso irmão Mateus, mas seja o alarido da trombeta nas alturas. Talvez a luz que chegamos na nossa casa não seja simplesmente a luz que vem da energia elétrica, que vem da... Não, talvez a luz que nós vemos, a última luz que veremos nessa noite, seja os céus abertos, como a escada que desceu os céus que Jacó viu, os céus abertos de glória do Senhor, voltando para buscar a sua noiva. E talvez você diga: Gesiel, se Jesus voltar hoje eu estou lascado.
Talvez você diga, Gesiel, X Jesus, volta hoje, eu fico de fora. Você ainda tem 1 minuto para vir até aqui na frente e mudar a direção da sua alma, mudar o destino da tua alma. Olha, não precisa temer ao homem, não precisa temer aquele que pode simplesmente machucar a sua vida, mas comece a temer aquele que pode mudar o destino da sua alma. Vamos falar nessa noite de salvação? Vamos falar nessa noite de mudança de caráter? Vamos falar nessa noite de mudança de vida? Nós queremos entrar juntamente com Jesus, andar naquelas ruas que são de ouro, que são de cristais, mas primeiro nós participaremos do cálice de Cristo. Vamos passar o que Cristo passou, vamos viver o que Ele viveu. Essa palavra não é simplesmente para essas pessoas aqui, não. Se você quiser, ainda tem 30 segundos que eu vou orar. Mas eu não quero insistir, porque na minha salvação, se eu morrer agora, eu tenho certeza que vou para o céu. Eu não sei como é que está a sua vida. Os céus sempre vai ser a palavra pregada neste altar. A salvação da sua alma é o que mais interessa. Aqui não tem pastores que está de olho ou que está de olho no seu dinheiro, na oferta ou no dízimo que você dá. Aqui existem pastores, obreiros que estão dispostos a pagar um preço para que a sua alma chegue aos céus. Estamos falando de um povo que está se preparando para se encontrar com Jesus nas nuvens. Onde está aquele povo? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que vai morar no céu? Onde está aquele povo que busca, que adora e que quer a presença do Senhor? É noite de salvação. É noite de salvação. Oh! Existe um Deus que Ele é verdadeiro, existe um Deus que é fiel. Porque quando Ele manda João escrever essas palavras, Ele diz, ó, escreve porque essas palavras são fiéis. E fiel é aquele que não muda, fiel é aquele que não tem outra direção, fiel é aquele que permanece. Fiel é a palavra do Senhor. Gesiel, mas tem chance para mim? Tem chance? Tem! Vejamos pelos discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes antes de Jesus ir no Calvário. Mas nós vemos Pedro no capítulo 21 de João, a partir do verso 15. Quando Jesus questiona, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Ele fala, Senhor, eu não te amo ao ponto de morrer pelo Senhor, mas eu farei o que o Senhor mandar. Talvez essa noite você está aqui como Pedro, você diz, Senhor, eu não te amo ao ponto de morrer no seu lugar, mas eu estou disposto a te obedecer. E isso já é o suficiente para Jesus, para a sua vida mudar essa noite. Vamos orar? Aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai, aqui existem pessoas que estão aqui na frente, que estão se entregando em Tuas mãos, que estão, Senhor, entregando a vida em Tuas mãos. A oração que fizer, que vamos fazer nessa noite é, Senhor, escreva, Senhor, o nome dos Teus filhos no livro da vida. Escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida. Porque há de ser quando o Senhor vir para buscar a tua noiva, que abrirá-se o livro e lerão o nome daqueles que são salvos. Lá eu quero ver, Senhor Rosiane. Lá eu quero ver, Senhor André. Lá eu quero ver Alicia. Lá eu quero ver Gislaine. Lá eu quero ver Vitória. Lá eu quero ver o meu irmão aqui, Senhor. No livro da vida eu quero ver, Senhor, o nome desses Teus filhos que estão aqui, que estão, Senhor, abrindo mão do mundo, estão abrindo mão, Senhor, dos desejos carnais, estão largando mão, Senhor, da mentira, da idolatria, estão, Senhor, abrindo mão de tudo, Senhor, para ser salvo. So
declare, 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 porque pode ser ainda nessa noite o alarido da trombeta, que Ele vem buscar a sua noiva, que Ele vem buscar a sua igreja. És tudo para mim, e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, nós adoramos a tua face, nós adoramos, Senhor, a tua presença, nós exaltamos a tua presença, Senhor. Maravilhado, Diga, extasiado, eu fico a ouvir. que mais, que mais, que mais, que mais, que se alegra ao ouvir o nome de Jesus. É fôlego divina, Diga, misteriosa alma viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto, louvores a Rei. És tudo para mim, e eu te adorarei. se tem um amigo seu aqui na frente, vem cá e abraça ele. Se é seu esposo, namorado, vem cá, ajude. Vem, meu irmão, vem, abraça eles aqui, vem cá. Se tem um amigo, um parente, pode ficar, abraça ele. Pode vir, pode vir, pode vir. Os obreiros, as obreiras, vem cá, abraça esses irmãos, vem cá. Você que está firme na fé, vem cá, abraça esses irmãos aqui. Pode vir, meu irmão, vem sem medo, venha, venha, venha. Abraça esses irmãos, porque é com ele que você, Jesus está contando contigo para ajudá-lo a prosseguir na caminhada. Jesus está contando contigo para prosseguir nessa O palavra, nessa véu caminhada. do